Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o mal olhado. O mal olhado existe? Vocês acham que existe mal olhado realmente? Que as pessoas têm o poder de olhar para uma coisa, para você, para seu filho, para um objeto da sua casa e esse mal olhado te atingir? Você acha que isso existe? Então, para quem acha que isso exista, realmente, pessoal, existe de fato. O mal olhado é algo que tem alguns seres humanos que tem uma energia tão forte na questão do olhar, que ele, ao chegar na tua casa, ou ela, ao chegar na tua casa, ela olha para um objeto seu, e esse objeto, se for planta, se for algum objeto que você tem uma estima por ele, ele pode realmente quebrar, pessoal. Já aconteceu alguns casos, eu já presenciei alguns casos de chegar uma pessoa na casa e admirar um objeto que eu tinha, e eu gostava muito desse objeto. E a pessoa queria porque queria ter aquele objeto, porque no íntimo ela deseja ter o objeto, não é comprar um objeto igual, é aquele objeto, porque a pessoa que tem essa energia, esse olho do mal olhado, ela deseja, é como se fosse uma inveja, ela quer aquele objeto, então ela olha, ela admira tanto aquele objeto, que ela não quer comprar, ela quer aquele objeto. Então é como se fosse uma energia inconsciente que ela emana, às vezes até sem ela perceber. Tem gente que sabe que tem essa energia, mas a maioria não sabe. Então, devido a ela ter colocado aquele olhado, admirado aquela peça, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa sai e com o tempo você perde aquela peça, porque ela se quebra. Você vai fazer uma limpeza, não entende por quê, e a pedra quebra mesmo do nada. Eu vou citar um caso que eu tinha em casa, uma coleção de pedras, e uma pessoa foi visitar. Quando no meu escritório, ela viu a minha coleção de pedras. Pessoal, ela se admirou de um pássaro específico. E eu, eita, como é que eu vou fazer para bloquear essa energia? Eu até tentei, pessoal, sabe, fazer uma emanação ali, rápido, para que a pessoa não perceba, para que não atingisse aquela pedra. Mas a energia da pessoa foi tão forte, foi tão assim, sabe, de uma admiração tão forte, que quando ela saiu, eu até nem mexi, não cheguei nem no quarto perto, para dizer assim, meu Deus do céu, eu vou deixar ela quieta aí, ela não vai acontecer nada com ela. Aí eu disse assim, eu não vou nem mexer nela, não vou fazer a limpeza, nada. Eu vou deixar para lá. E vou fazer de conta que esquecer esse episódio. Aí beleza, você esquece o episódio, mas chega um determinado dia que você vai fazer a limpeza naquela peça. E o que aconteceu, pessoal? Do nada eu estava limpando a peça ao lado, o pano bateu nessa peça e a peça caiu no chão. O pessoal quebrou. Aí eu me lembrei na hora, sabe? Eu tinha esquecido essa questão, mas eu me lembrei na hora. Eu digo, poxa vida, tanto que eu estava, sabe? Tanto que eu emanei energia para que não pegasse nessa danada dessa peça, mas mesmo assim pegou. Você fica pé da vida na hora, sabe, pessoal? Mas é inconsciente. Então, tem pessoas que têm essa energia. A gente não pode criticar, a gente só tem que orar por elas. E assim, existe esse mal olhado com relação a objetos. Existe também o mal olhado com relação a pessoas. A pessoa chega na tua casa, seja uma vizinha, uma amiga, e ela admira seu filho que acabou de nascer, ou seu filho que já tem 1 ano, 2 anos, não importa a idade. Mas ela admira tanto aquela criança que ela acaba o quê? Colocando essa energia do mal olhado, essa energia que o pessoal, os antigos chamam de quebranto, esse quebranto na criança. E o que é que acontece? Quando a pessoa sai, a criança adoece, é imediato. Quando é numa pessoa, quando é nessa situação de um ser humano para outro, é imediato. Ela saiu, a criança já adoece. E pessoal, é uma coisa tão séria essa questão do quebranto, do mal olhado, que se você não se cuidar ou não fazer com que essa energia se rompa, ela pode levar até a morte. Você pode perder seu filho por conta da energia do mal olhado. Nós sabemos que as coisas vão evoluindo, as energias elas vão mudando, vão intensificando. No passado existiam esses fenômenos para que a gente pudesse entender. Também existiu esse momento de ter os quebrantos fortes, dos mal olhados,
para que o ser humano pudesse ficar atento a essas energias e saber que elas existem. Ele continua existindo, mas só que é como se hoje em dia o ensinamento já foi passado. Quem quiser acreditar, que acredite; quem não quiser, que não acredite. Mas é como se hoje, pessoal, devido à evolução do mundo, os espíritos não permitem, talvez, a morte de uma criança pelo mal olhado. Mas a energia vai ficar intensificando, a criança adoece, você leva ela para tomar os medicamentos e ela fica boa. Graças a Deus ela fica boa, por algum motivo, por alguma condição do destino, não sei, porque a gente sabe que essa morte ela está predestinada. Então, se uma criança ela veio para viver pouco tempo na Terra, pode ser que um quebranto seja permitido, essa energia do quebranto atingir ela, porque a morte precisa de um motivo, pessoal, só de um motivo. Mas que sabemos que foi uma questão de aprendizado também, assim como teve o momento dos médiuns, de efeitos físicos que faziam cura, que cortavam as pessoas, que tiravam objeto de dentro das pessoas. Houve esse momento, então já passou. Nós sabemos que a mediunidade hoje existe de diversas formas. E, pessoal, o quebranto você tem que realmente, mesmo sabendo que isso possa não levar a óbito, graças a Deus, mas ela pode prejudicar a criança, essa energia pode ficar perdurando por muito tempo. Na minha época, eu tive uma conhecida, uma vizinha da minha mãe. Ela foi visitar e olhou muito para mim, se admirou. Minha mãe disse que ela admirava muito, me admirou tanto que quando ela saiu eu adoeci. Pessoal, foi quase 5 dias doente, minha mãe levava no hospital e nada. Aí até que ela conhecia uma benzedeira, na época tinha muitas benzedeiras, né? E ela me levou essa benzedeira, e a benzedeira falou que no 7º dia, se ela não tivesse me levado, ela poderia ter me perdido, porque a energia foi muito forte e não seria remédio do mundo que iria me curar. Então, nesse momento, talvez a espiritualidade não permitisse, né, que isso acontecesse, porque eu tinha muita coisa a realizar nesse mundo e não era o meu momento de partir. Mas ficou o ensinamento, né? Ficou o ensinamento para meus pais, ficou o ensinamento para muitas pessoas ao redor, de saber que tem essas energias, e tem essas pessoas que têm esse mal olhado. Alguns falam que você tem que falar para a pessoa, que para poder cessar, para que ela não coloque mais o quebranto no teu filho, você tem que falar para ela: olha, você tem uma energia, embora você não saiba, falar ali com calma, né? Mas você colocou o quebranto no meu filho. A pessoa vai ficar com raiva, mas os antigos dizem que não tem problema, que ela vai ficar com raiva, mas também ela não vai colocar mais essa energia na sua criança, no seu filho. Então, pessoal, fica esse ensinamento de que o quebranto, o mal olhado, o quebranto no caso das crianças, né, dos filhos, dos seres humanos, e o mal olhado seria nas peças. A gente sabe, a gente vê muitas histórias aí, plantas, por exemplo, plantas. Tem muitas pessoas que chegam na sua casa, você comprou uma planta bonita, coloca ali na sala, e tem pessoas que chegam e admiram aquela planta. Pessoal, embora as pessoas não liguem a coisa ao fato, mas uma semana depois, aquela planta começa a morrer. Aí, como as pessoas hoje em dia não ligam muito para essas coisas, nos fatos, nos acontecimentos, nos sinais, elas acham que a planta morreu porque morreu mesmo, porque tinha que morrer, sabe? Porque não teve cuidado, não teve essa atenção necessária na planta. Mas que quem está atento, ele sabe que aquela planta morreu porque aquela pessoa admirou muito aquela planta, e a energia que ela jogou foi muito forte, e a planta não suporta aquela energia. Ela vai realmente receber toda essa carga. Ainda bem que a planta recebeu a carga, porque senão ficaria no ambiente. Existem também as questões dos animais. Quando você tem um gato em casa ou um cachorro, e as pessoas chegam e admiram alguma coisa da sua casa, esses animais, eles te defendem dessas energias. E, infelizmente, o que acontece? Eles adoecem, porque eles puxaram para si essa carga energética, eles transmutaram essa energia. E muitas vezes eles nem adoecem, que é no caso dos gatos, que são mais resistentes.
eles não adoecem, pessoal. Que eles dizem que gatos têm 7 vidas, realmente eles 7 vidas porque eles são muito resistentes, realmente. Então, eles suportam essa carga energética. Então, por isso que é bom às vezes ter um animalzinho em casa. Por essa questão energética também. Não só pelo animal, pelo cuidado, pela atenção, pelo carinho que eles dão, mas pela questão energética também. Eu não tenho animais em casa, porque eu moro em apartamento, e eu acho muito uma judiação, porque eu não tenho tempo, meu tempo é limitado, a gente passa o dia fora, e tem muita gente que deixa os animais em casa presos. Eu acho que isso é uma judiação, pessoal. Eu não deixaria, não pegaria um animal para criar e deixar ele o dia todo sozinho em casa, preso. Não acho isso legal, mas não é o tema de hoje. Então, eles conseguem puxar essa energia. Como nos defender dessa energia? Pessoal, existem muitas formas. Quando você percebe que a pessoa tem essa energia, o que é que vocês fazem? Ao saber que ela vem, você já coloca uma proteção. Você já faz uma oração de proteção e pede para os guias daquele ambiente proteger a sua casa no momento que aquela pessoa irá visitar. Faça essa oração, abra o evangelho, uma oração fervorosa mesmo, uma oração com fé. Então peça proteção para a tua casa. Se quiser, acenda o incenso para criar aquela egrégora boa, coloca uma boa música, uma música relaxante, para que aquela música traga boas vibrações para o ambiente. E é isso, é fazer essa proteção. Imaginar um escudo protetor na tua casa. E quando a pessoa entrar, você imagine que você coloca um escudo nela. Você imagina um escudo temporário. Quando ela chega, você coloca esse escudo temporário e ela vai receber essa energia. Ela não vai perceber, se ela for médium, ela vai perceber que tem algo errado. Mas não importa, ela percebe e vai ver que algo está errado. Pronto, não vai demorar muito, vai embora e tranquilo, sua casa ficou protegida, seus animaizinhos ficou protegido, suas plantas, seus objetos, e você ficou protegido. Porque a gente é muito importante, pessoal, essa questão da energia, quem você coloca na tua casa. E depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essa questão, quem você chama para a sua casa, quem você convida para a tua casa, essas energias dessas pessoas, e os ambientes que você deve levar essas pessoas. Isso é muito importante, viu? Quem vocês chamam para a tua casa é essencial ter essa atenção em especial. Então, evangelho no lar, proteção é isso, fazer sua proteção, fazer pedir realmente teus guias que te protejam, que protejam teu ambiente, que a pessoa possa entrar e sair sem deixar nada. E nós devemos fazer. E ficar sempre atentos a essas pessoas que têm essa energia do mal olhado. Vocês percebem, pessoal, a gente percebe pelo jeito que a pessoa fala, pelo olhar vidrado que a pessoa fica, com aquele olhar vidrado ali, e as pupilas dilatam. E é fácil, se você tiver aquela questão da observação, se você estiver atento aos sinais, é fácil identificar. Então é um breve vídeo para vocês entenderem e ficarem atentos com relação ao mal olhado. É isso que eu tenho a deixar nesse vídeo. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.